início do ano e algumas informações referentes a balanço dos clubes brasileiros começam a ser publicadas. Eu diria ali desenho, esboço desses balanços começam a ser publicados, principalmente por jornalistas, por veículos de comunicação que cobrem certos clubes grandes do Brasil, né? Então você começa a ter informações aqui e ali, que vão mais ou menos dizendo como cada clube vai seguir em diante, vai fechar o seu ano de 2023 em relação a receitas e gastos, né? Em relação ao seu orçamento. E a gente começa a observar uma linha de ação muito comum entre os clubes brasileiros no mercado de investimento, o que diz muito sobre o estado atual do futebol brasileiro e projeta para os próximos anos. E eu me refiro, por exemplo, à questão do investimento no elenco. O Flamengo, por exemplo, tem anos após anos se repetido com uma atitude, com um comportamento muito agressivo no mercado da bola, sempre contratando grandes jogadores e fortalecendo o seu elenco. E outros clubes historicamente grandes no futebol brasileiro, mas que hoje não têm essa capacidade de investimento, têm tentado de alguma maneira seguir, acompanhar o Flamengo. E isso, na minha avaliação, é um grande risco para esses clubes. A gente tem visto aí o Atlético Mineiro, que tem uma dívida de mais de 1,5 milhão de reais, que está sendo muito financiado pelos seus mecenas, porque não tem uma capacidade de arrecadação que possa bancar o time que tenha, mas está mantendo o time forte ali. E esses mesmos mecenas que estavam financiando o Atlético Mineiro, depois do endividamento gerado pelo Galo, acabaram comprando o Galo. Então isso diz muito sobre, né? Mas o Atlético continua mantendo ali o time com investimento muito alto, porque são jogadores que têm um salário considerável também. A gente vê o Inter, que tem ali um time muito competitivo, com um técnico muito competente, poder investindo pesado, trazendo o Borré, exatamente o Borré, aquele que fez o gol no Flamengo na final de 2019, contratado agora pelo Inter, um jogador de peso internacional, já somado ao Valência, que fez uma grande temporada em 2023 pelo Inter, que também é um jogador caro. Então o Inter também vem montando um elenco caro e outros clubes também vão seguindo na mesma, sabe, na mesma batida. O São Paulo, campeão da Copa do Brasil, também reforçou seu elenco, entre outros exemplos que a gente pode citar. Agora, o X da questão é que o Flamengo faz isso porque ele tem lastro. Ele é um clube autossustentável, ele gera muito mais receita do que ele gasta. Tanto é que ele vai gerar agora um superávit de 300 milhões, né? E os outros clubes estão fechando no negativo. Tá? Inclusive o Palmeiras, que tem uma postura mais conservadora, mais realista, mais pés no chão, ainda assim tem fechado com pequenos déficits negativos. Se eu não me engano, vai fechar em torno de 17, 19 milhões de reais negativo. É um déficit equacionável, ele pode equacionar isso, já que ele gera uma receita aí de 800, 750 milhões de reais ano. Então não é nada que assuste, mas você vê que mesmo o Palmeiras, que é o segundo clube de maior faturamento no Brasil, agora aí emparelhando com o Corinthians, ainda assim não consegue acompanhar o Flamengo, fica numa linha limite e normalmente fechando, por mais que um valor baixo, mas fechando no negativo. Agora o ponto, como eu disse, o Palmeiras é um exemplo até positivo, porque é um clube muito conservador, é um clube muito pé no chão, que faz aquilo que pode e não se incomoda de que outros clubes estejam fazendo mais do que ele, porque ele é muito ciente da sua realidade. Isso a gente tem que destacar e elogiar. Agora, outros clubes como o Internacional, que eu citei agora, está claramente já usando a antecipação de verba da negociação da Liga Futebol Forte, que foi fechada no percentual de 20% dos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. O Internacional claramente já está usando parte desse valor que lhe foi antecipado para investir em jogadores. Só que esse valor negociado, ele é referente aos próximos 50 anos do Internacional. Esses contratos, o Internacional está preso nos próximos 50 anos. Então eu pergunto, quando acabar o dinheiro, o que vai acontecer com ele? Ao invés de usar esse dinheiro justamente para equacionar suas dívidas, montar sim um time competitivo, mas um time mais em acordo com as suas condições financeiras, aquelas condições sustentáveis para os próximos anos, não. Usa parte desse dinheiro justamente para montar um time que não condiz com a sua realidade orçamentária, sua capacidade de arrecadação. O mesmo a gente pode dizer para o Atlético, que agora tem seus mecenas, é uma SAF. Mas o que eu quero dizer com isso é que para os próximos anos
esses clubes agindo de forma irresponsável. O São Paulo, por exemplo, embora tenha ganho a Copa do Brasil, fechou o ano com um déficit de quase 100 milhões de reais. Aí sim é um ponto para se preocupar bastante. E isso diz muito sobre os próximos anos do futebol brasileiro. Porque o Flamengo, na medida que o Flamengo cada vez mais investe e faz a bola girar em termos de uma máquina de fazer dinheiro, o Flamengo eleva a sua capacidade de receita ano após ano. E só gasta o que pode, inclusive é fechar, gasta menos do que pode, na verdade, porque vai fechar um superávit de 300 milhões de reais, enquanto São Paulo fecha um déficit de 100 milhões de reais, Palmeiras de 19 milhões de reais, o Flamengo fecha um superávit de 300 milhões de reais. Ou seja, o cenário está muito claro aí que o Flamengo gasta menos do que pode e os outros clubes gastam muito, mas muito mais do que podem, porque tentam acompanhar o Flamengo, que tem uma força orçamentária muito maior, muito distante desses clubes. Eles são, em história, comparáveis, clubes grandes, mas em termos de capacidade de geração de receita, são clubes em prateleiras totalmente diferentes. E o que é preocupante para esses clubes é que essa atitude, esse comportamento, essa linha de raciocínio pode afundá-los ainda mais e criar uma distância ainda maior para o Flamengo nos próximos anos. Porque sim, a conta chega e em algum momento eles vão se dar conta que eles não conseguem acompanhar esse ritmo do Flamengo, porque não vão ter fôlego financeiro. E aí não vão só ficar para trás como estão hoje, vão perder toda a sua capacidade de gestão de operar, criando um abismo muito grande do Flamengo para os demais. Claro que não são todos. Você tem aqui o exemplo do Palmeiras, que tem tido um trabalho conservador, uma linha muito realista, pé no chão. Isso provavelmente vai manter o Palmeiras como um grande antagonista do Flamengo no futebol brasileiro para os próximos anos. Mas isso meio que desenha o futebol brasileiro com a nova liga para os próximos anos. Essa questão dos 12 grandes, dos 12 grandes que podem qualquer um ganhar o Campeonato Brasileiro, cada vez mais essa distância do Flamengo para os demais aumentando e poucos clubes conseguindo se manter ali saudáveis financeiramente, pode sim criar um processo hegemônico de 2, 3 clubes no máximo no futebol brasileiro, sendo o Flamengo destacadamente com maior poder de investimento. O que falta ao Flamengo é a questão da gestão esportiva, mas isso já é uma outra história. Bom, sou o Diogo Abreu, aqui do canal Flamenguista do Norte. Eu peço a sua ajuda, então, para que se inscreva no canal, me ajuda muito. Então, deixa aqui, se inscreva, deixa aquele like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para mais pessoas. E, claro, comente aqui e interaja se você concorda ou não com o que foi abordado aqui, mas deixe seus comentários também, interaja, deixe sugestões para o próximo assunto ser debatido. E, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.